O segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versos 69 a 75. Despertado por um cântico. Mateus 26, 69 a 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Meus queridos e amados, a música, ela exerce sobre as nossas emoções uma importância muito grande. A Bíblia diz que devemos cantar quando estivermos alegres. Na verdade, o cântico, ele tem um poder terapêutico inigualável. Quando atacado por um espírito maligno, o rei Saul, ele mandava chamar Davi, para que Davi tocasse a harpa, e a harpa tinha aquela melodia, o poder de acalmar. Nesta noite tão linda, eu quero refletir com os irmãos e examinar o impacto que o som emitido por uma ave provocou na vida de um dos apóstolos de Jesus. Este som veio como um alerta, um sinal de que algo estava errado. Que o Espírito de Deus também nos desperte, antes que ouçamos um som de advertência, chamando-nos à razão. Um músico já falecido, ele disse: Dê-me uma guitarra e eu conquistarei o mundo. Nas horas de solidão e tristeza, nada melhor do que ouvir uma boa música. Ou quem sabe pegar o violão, assim como Fábio, né? Como Heber, pegar e tocar uma boa música. Nada melhor, nada nos motiva. A música esteve presente nas batalhas, foi instrumento para acalmar os ânimos, e verdadeiramente ela ocupa um lugar nas nossas vidas. É assim que Deus trabalhou na vida de um dos seus discípulos. Certo dia, Pedro ouviu um som estranho. Não foi uma música tocada por instrumento, mas o canto de uma ave. Aquele som despertou o coração de Pedro e foi um dos momentos mais difíceis para o apóstolo. Aquela cena, ela não retrata apenas o homem Pedro. Ela é o meu
e é o seu retrato. Ela é o retrato de todos nós. Assim como Pedro, temos momentos de glória, de conquista, mas também temos momentos de dor, de frustração, de fracasso. Quem lê esse relato não consegue ver o Pedro que aparece em outras cenas do Evangelho. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Nenhum dos companheiros que estava no barco teve a coragem que Pedro teve. Muitas vezes surpreendemos os amigos, parentes e até nós mesmos. Tomamos decisões complicadas, sem temor, sem dúvidas. Caminhamos por caminhos que parecem impossíveis. Esta cena nos faz perguntar: onde está o Pedro de espada na mão? Onde está o Pedro sempre pronto a defender o mestre? Podemos aprender algumas lições por meio dessa experiência. E a primeira lição: não deixe que a autoconfiança feche os seus ouvidos. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Meus queridos e amados, é bom e é saudável confiar em si mesmo. Uma vida insegura, cheia de temor e de indecisão, não nos leva muito longe. Esta força, porém, essa autoconfiança, ela não deve basear-se em nós mesmos, mas em Deus. É Ele que nos sustenta. Nós somos o que somos por Ele. Veja a advertência que Jesus fez aos seus discípulos em Mateus 26, de 31 a 35. Coloca aqui para a gente, por favor, Nildo. Mateus 26, do 31 a 35. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Porém, Jesus disse: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Observe que apenas Pedro se manifestou. Os demais apóstolos ficaram em silêncio. A réplica de Pedro foi irrefletida. Ele ainda não era capaz de saber a dimensão das palavras de Jesus. Naquela hora, entretanto, prevaleceu a impetuosidade, a falta de reflexão. Quando você ouvir um conselho ou uma advertência de uma pessoa que está em comunhão com Deus, pare e reflita. São muitos os exemplos de pessoas que caíram por não refletir. Uma atitude impensada, ela pode causar sérios danos. Veja o exemplo de Sansão. Se Saul tivesse refletido nas palavras de Deus sobre os amalequitas, ele não teria perdido o reino. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, camelos e jumentos. O que fez Saul
Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Ouça, as ordens de Deus não devem ser analisadas, discutidas ou ponderadas. Elas devem ser cumpridas fielmente, cumpridas cabalmente. Veja outro exemplo. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se os filhos de Eli tivessem dado ouvido aos conselhos do pai, não teriam perdido a vida. Lembre-se, Deus nos fala de muitas maneiras. Talvez Ele esteja falando com você agora. Talvez Deus esteja falando com você nesta hora. Cuidado para não se julgar conhecedor de tudo, pronto a agir independente de todos. Quando Pedro se lembrou da advertência, ele já estava no chão. Quando o galo cantou, já era tarde. A segunda lição é que se deve vigiar as reações. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Lembre-se, em Roma, como os romanos, é apenas uma frase. Uma coisa é tornar-se parte do ambiente, outra é negar quem você é. O medo abafou a fé de Pedro. Ele estava no meio de pessoas que não acreditavam em Jesus. Ele encontrava-se no meio dos zombadores, daqueles que queriam a morte do Senhor. Quando estamos num lugar onde a incredulidade predomina, devemos ter cuidado para não nos deixarmos dominar pelo medo. Pedro negou o Senhor diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Pedro não negou Jesus por falta de amor. Ele negou por medo de ser condenado. A terceira lição é que devemos aprender que não é preciso muito esforço para cair. Abismo chama abismo. Salmo 42, versículo 7. Um erro atrai outro erro. Uma mentira atrai uma nova mentira. E assim, aquela pessoa vai se perdendo diante do que Deus tem. Muitas vezes, você deixa de dizimar por algum motivo, e no mês seguinte aparecerá outro motivo para que você mais uma vez não contribua, e outro e outro. Veja como Pedro estava descendo uma ladeira de erros. Ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço este homem. Não conheço este homem. Observe que na primeira negação, Pedro disse à mulher: eu não sei do que você está falando. Na segunda, ele diz: não conheço esse homem. E fez essa afirmação com juramento. Muitas vezes também agimos assim. Posso garantir que não fui eu. Juro que não fui eu. Eu não fiz. A quarta lição é:
estar sob pressão não é motivo para renunciar à vida. Devemos estar atentos a isso. No início do seu ministério, Jesus advertiu a todos: eu estou os enviando como ovelhas ao meio entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. É preciso agir com sabedoria em situação de grande pressão. Só conseguiremos esta sabedoria se dependermos de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não são os títulos da universidade. Eles lhe dão conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem do temor ao Senhor. Meus queridos e amados, é importante saber como Pedro deixou aquele lugar. O texto nos diz que ele saiu e chorou amargamente. Pedro entrou num processo de arrependimento. O choro foi a resposta àquela insensatez dele. Não basta sair do lugar onde você falhou, errou, mentiu, traiu. É preciso sair dali com um novo coração. É preciso abraçar sinceramente um novo caminho. Não se pode permitir que um eventual fracasso derrote a fé, a confiança, a esperança de uma vida transformada. Pedro chorou. E dali para frente, nunca mais foi o mesmo. Hoje é o dia de você deixar este lugar. Não um local geográfico, mas talvez um lugar de onde pensamentos de impossibilidade, de medo, de insegurança têm enfraquecido tua fé. Um lugar onde as emoções, os sentimentos têm impedido que a tua luz brilhe. Saia para viver uma nova vida com aquele que está sempre de braços abertos para você. Aquele que quer derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a tua vida. Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Pedro arrependeu-se do que tinha feito. Pedro volta, ele cai em si. Sabe, Pedro foi despertado por um canto de uma ave. Aquele canto daquele galo não era um mero canto. Talvez Pedro já tinha ouvido várias vezes aquele galo cantar, mas nunca daquela maneira daquele dia. E com certeza, por todos os seus dias, ele nunca mais esqueceu. A história, não uma bíblica, mas a história paralela, conta que todas as vezes que Pedro via um galo cantar, ele chorava novamente. Ele voltava. Meus queridos amados, que o Senhor nos desperte nesta noite. Que o Senhor nos desperte para uma caminhada com Ele. Que nós não possamos estar paralisados pelo medo, mas que possamos ter a fé como a nossa âncora para nos fixarmos e prosseguirmos. Em nome de Jesus. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente.